São 7 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada. Ou não. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Andresa Baroni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Eu agradeço muito a todos que tomaram um tempinho para me assistir. E agora, vamos às notícias. Nokia fecha acordo de longo prazo com a Apple sobre licença de patentes 5G. Pesquisadores depositam patente no NPI para tratar câncer de mama. Apple Watch. Nova patente revela relógio com tela flexível que cobre todo o pulso. Tesla pede patente de motores para aviões e barcos elétricos e movimenta mercado de veículos sustentáveis. Essas são apenas algumas das notícias envolvendo patentes que tivemos nos últimos meses. E elas não param de chegar. Toda semana sai alguma notícia importante sobre patentes, seja por conta de alguma nova tecnologia que foi desenvolvida, por conta de alguma treta envolvendo violação de patentes de alguma grande empresa por outra grande empresa, ou ainda é comum a gente ouvir por aí pessoas falando sobre patentear a sua marca. Mas você sabe exatamente o que é uma patente e por que ela não tem nada a ver com marcas? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo específico sobre patentes. Mas antes da gente começar o vídeo, eu já vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho de notificações. E claro, se puderem, deixem um comentário e compartilhem esse vídeo para que o nosso canal possa crescer. Bora lá? Todo mundo aqui já ouviu falar de patente e todo mundo que está me assistindo aqui está usando, nesse exato momento, produtos protegidos por patentes. O seu celular, o seu computador, a sua TV, cada um deles tem mais patentes dentro deles do que você possa sequer imaginar. Um iPhone sozinho tem 200 patentes dentro dele só da Apple, sem contar todas as outras patentes que são licenciadas de outras empresas para serem usadas no celular. E não é só nesses dispositivos que a gente encontra patentes, não. Elas estão por todo lugar e fazem muito mais parte do nosso dia a dia do que você imagina. Nos alimentos que a gente come, nas bebidas que a gente toma, nos remédios que a gente usa, nas máquinas que fabricam tudo isso, nos carros, motos e ônibus que pegamos para ir e voltar do trabalho, nos eletrodomésticos das nossas casas, etc. As patentes estão dentro de todos eles. Mas você já se perguntou para que serve exatamente uma patente? Por que as empresas que fabricam e vendem tudo isso que eu citei antes se preocupam em patentear as suas criações? A resposta é bem simples. Porém, antes da gente chegar até ela, a gente precisa entender o que é uma patente. E a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro desde já é que, ao contrário do que muita gente acha, a patente não é um meio de proteção de marcas. As marcas são sinais e palavras distintivas que servem para diferenciar produtos e serviços de uma empresa de outros iguais ou parecidos existentes no mercado, como iPhone e Galaxy, por exemplo, que são marcas diferentes para o mesmo produto, o smartphone. Mas, na hora de escolher um celular, a marca vai me indicar qual que é o celular da Apple e qual que é o da Samsung. Além disso, a marca é protegida por registro e não por patente. Portanto, se você tem uma marca e quer protegê-la, a patente definitivamente não é um modo de se fazer isso. A patente, ela também funciona como uma espécie de registro, mas esse registro é concedido especificamente para invenções e para melhorias de produtos, não para marcas. Inclusive, essas melhorias na lei são chamadas de modelos de utilidade. E quem que pode obter a patente? Bom, a pessoa que criou, que desenvolveu a invenção ou esse modelo de utilidade, ou a empresa para a qual essa pessoa trabalha, como seletista ou como prestador de serviço. Lembrando também que universidades podem obter patentes, inclusive isso é bem comum. E, a partir do momento em que alguém obter uma patente, essa pessoa vai ter o direito exclusivo de usar, colocar à venda, vender e importar a invenção ou o modelo de utilidade pelo período aí que varia de 15 a 20 anos, a depender se é uma invenção ou um modelo de utilidade. Ou seja, durante o período de proteção, nenhuma outra pessoa, seja ela física ou jurídica, vai poder usar o objeto de proteção da patente sem autorização do seu titular. E isso, pro titular, é super importante. Primeiro, porque ele
ele vai poder bloquear a concorrência por conta das patentes. E se um concorrente realmente precisar usar essa patente, ele vai poder licenciá-la se quiser e ainda lucrar com isso por meio dos royalties. Segundo, porque se o concorrente estiver usando sua patente sem autorização, ou seja, sem o licenciamento, o titular da patente vai poder tomar medidas contra isso, inclusive medidas judiciais, para ser ressarcido por danos materiais e, dependendo do caso, até mesmo por danos morais. E não pensem vocês que isso não acontece, não, porque acontece e é super comum, bem mais comum, inclusive, do que a gente imagina. Um caso, inclusive, que ficou super famoso envolvendo a violação de patentes foi o da Apple versus a Samsung. A Apple processou a Samsung por estar violando ali 3 patentes do iPhone nos seus smartphones. E a Samsung foi condenada a pagar para a Apple a bagatela de 539 milhões de dólares. Vocês têm noção do que é isso? É muito dinheiro. É mais dólar do que o número de pessoas morando no Brasil por causa de 3 patentes. Para vocês verem a importância que uma patente pode ter para uma empresa, independentemente dela ser uma invenção ou um modelo de utilidade. Mas aí você me pergunta, qual é a diferença entre eles? Bom, a invenção é todo produto ou processo que atenda a 3 requisitos. Tem que ter novidade, ou seja, não pode ser algo que já tenha sido inventado antes. E essa novidade não é só no país em que a pessoa quer conseguir a patente, não. É no mundo. Se eu crio uma coisa aqui no Brasil e essa coisa já existia na China antes, ou na Europa, na África, ou em qualquer outro lugar, a minha criação ela já deixa de ser uma invenção. Outra coisa importante sobre o requisito da novidade é que a invenção não pode ter sido tornada pública antes da data do depósito do pedido da patente. Se isso acontecer, ou seja, se a invenção já tiver sido mostrada antes, seja em artigo, em feira, exposição, em site, etc., ela não vai mais ser nova e você não vai mais conseguir a patente sobre ela. Mas, para aqueles que simplesmente não conseguem se conter e precisam sair por aí mostrando que inventaram antes de fazer o depósito da patente, a lei brasileira traz uma solução. O período de graça, que é um prazo de 12 meses entre a publicação da invenção e a data do depósito em que a novidade não é perdida. Porém, se, depois de tornar pública a invenção, a pessoa ainda assim demorar mais de 12 meses para pedir a patente, ela vai perder a novidade. O segundo requisito é chamado de atividade inventiva. É o famoso pulo do gato, aquele algo a mais que não é óbvio para alguém que trabalha na área. E é o diferencial que vai fazer da sua invenção algo especial. E por fim, o último e terceiro requisito para que algo seja considerado uma invenção é que esse algo possa ser produzido industrialmente. Quer dizer, métodos, modelos de negócio, artesanato não podem ser considerados invenções e, portanto, não são patenteáveis. Já o modelo de utilidade é definido por lei como objeto de uso prático ou parte desse objeto que tenha os seguintes requisitos: novidade, ato inventivo e que possa ser produzido industrialmente também. E, além disso, ele precisa apresentar uma melhoria funcional de algo que já existia, tanto no uso como no processo de fabricação. Para entender melhor a diferença entre uma invenção e um modelo de utilidade, a gente pode citar as touchscreens de smartphones. Quando elas foram criadas, as touchscreens poderiam ser consideradas invenções, já que até então não existia nada parecido no mercado, pelo menos que fosse de conhecimento público. Se existia, pelo menos estava em sigilo. A partir de então, toda e qualquer melhoria feita nas telas, nas touchscreens, como as bordas arredondadas ou os modelos dobráveis, são considerados modelos de utilidade, pois elas alteram e aprimoram um produto que já existia. É importante a gente falar ainda que, além de requisitos que a gente já falou aqui, para conseguir uma patente, o produto ou processo que vai ser protegido por ela não pode estar no rol de objetos que a lei diz expressamente que não podem ser patenteáveis. Dentre esses objetos, a gente pode citar ideias puramente abstratas, ou seja, que não saíram do papel por algum motivo, esquemas, planos, princípios, apresentação de informações, regras de jogo, descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, além de obras protegidas por direitos autorais, incluindo softwares, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, métodos terapêuticos ou de diagnóstico simples, etc.
Uma vez que uma criação preencha todos os requisitos legais e possa ser patenteada, a concessão da patente deve ser solicitada no lugar correto, que no Brasil não é o Google, não é o cartório de registro civil, não é um tabelionato de notas e não é na Justiça. É no INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E para você saber como funciona esse pedido, eu trouxe ele esquematizado aqui para você. Depois de todo esse processo que você viu aí, a patente é finalmente concedida e estará protegida. Essa proteção dura 20 anos para invenções e 15 anos para modelos de utilidade, contados a partir da data do depósito do pedido de patente e não da data da concessão. Passado esse prazo, o objeto da patente cai no famoso domínio público e poderá ser explorado por qualquer pessoa sem necessidade de autorização do antigo titular dos direitos de propriedade industrial sobre a patente. Mas agora eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Vocês já sabiam o que era uma patente? Como conseguir uma? Já tem patentes no seu nome ou no da sua empresa? Quer saber mais sobre esse tema? Me conta aqui que eu vou adorar saber. Também não esqueçam de deixar o like ou dislike, caso vocês não tenham gostado do vídeo, de se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo e deixarem o comentário. E principalmente de compartilharem o conteúdo com outras pessoas. Nos vemos semana que vem. Tchau!